escuta alguém vindo e a Penny fala, papai, é você? Tipo, se entrega. E daí o cara dá um tiro na carroça e o Brian pega a Penny e sai no galeto, tipo, fugindo pra dentro da floresta. Aí ele tá carregando, o que deu pra entender no livro é que ele tá carregando ela no ombro, assim, tipo, deitada no ombro, sabe? Tipo, as pernas pra trás, a bunda aqui em cima e a cabeça pra frente. E daí ele sente que a blusa ficou toda molhada e tal, e daí ele vê que a Penny levou um tiro. E daí ele fica desesperado e tal, rasga um pedaço da camiseta dele, tenta estancar o ferimento, o sangue, enfim, né? Não rola. Depois de matar todo mundo, o Philip chega e vai ver como é que a Penny tá, como é que eles estão e tal, e encontra a menina morta. Fada pra caralho. Daí, tipo, ele desconta toda a raiva em cima do Brian, dá chute, porrada, tapa, tudo que ele pode fazer, ele faz com o irmão, né? E o Brian fica, assim, literalmente quebrado, né? Aí tá, passa um tempo, eles estão lá na casa, eles continuam na casa. O Philip mantém a Penny viva. Então, tipo, ele amarra a Penny na árvore e fica lá. À noite ele vai lá ver como é que ela tá e tal, contar historinha pra ela, como se fosse uma criança viva normal. E o Nick o Nick tá cuidando do Brian, porque o Brian tá todo fodido. E daí o Nick comenta que tá preocupado com o Philip e tal, que ele tá. Todas as noites ele vai pro celeiro fazer alguma coisa que Deus sabe o que e tal. E o Nick descobre que o Philip, de todos os caras que tentaram invadir a casa, ele ficou com dois reféns, um cara e a guria. E a guria é estuprada pelo Philip todas as noites. Eles apanham. Nick comenta isso com o Brian e fala que o irmão dele tá louco, retardado, pirou, tá possuído pela sombra negra, enfim. E daí o Brian e o Nick vão até o celeiro pra ver, né, realmente o que tá acontecendo. E daí eles encontram a guria e o cara que estão de refém, com tipo silver tape na boca, assim, amarrados, ela com as calças toda arregaçada, toda machucada e tal. E daí o Nick fala pro Brian ir buscar água pra dar pra eles. Enquanto isso, ele tira a mordaça, né? Acho que é silver tape que tá da boca da menina e ela pede, por favor, pra que ele mate ela e o amigo dela. E é o que acontece. Enquanto o Brian foi buscar água, o Nick dá um tiro na cabeça dela e do cara. O Brian tá voltando do poço com água no balde, tipo, ele escuta o barulho, larga o balde e vai correndo ver o que aconteceu. E o Philip, que tá dormindo no quarto, escuta o tiro. E daí ele desce pro celeiro, chega lá, tipo, foda assim, encontra os caras mortos, tá o Nick com a arma apontada pra baixo e o Brian atrás dele. E daí o Felipe fala assim, que assim seja. Vira as costas e sai. E no outro dia de manhã, o Nick acorda o Brian, fala que o irmão tá indo embora e tal, e o Brian fica tipo, não, eu vou com ele é meu irmão, não sei o que, ele tá estressado, tá louco, tá paranoico e mantém uma zumbi viva, mas ele é meu irmão e eu vou lá, vou acompanhar ele e tal. Beleza, os dois estão carregando a caminhonete e daí o Nick se toca de que sozinho ele não vai muito longe, né? Tipo, porra, ele vai ter que comer sozinho, ele vai procurar mantimento sozinho, ele vai matar zumbi sozinho. E daí cai a ficha de que ficar sozinho não é uma boa opção naquele momento. Ele cata umas coisas na mochila dele e corre atrás da caminhonete, fazendo sinal, assim, tipo, ai meu Deus, me espere. E ir embora daquela casa.
E 8 quilômetros de distância, a caminhonete para, porque tá com um cano de algum lugar, sei lá da onde, acho que do radiador, tá furado e ela não funciona mais. E daí o Felipe fala pra eles pegarem o que eles conseguirem nas mochilas e carregar nas costas e tal, que ele ia levar a Penny. Aí, depois de andar bastante, enfrentar um monte de zumbi, eles escutam um barulho e tal, e encontram um povo fazendo tipo uma fortaleza, assim, portão de segurança e tal. E daí eles entram, ninguém fala nada. O Felipe deixou a Penny amarrada numa árvore, pra ninguém, né, ver. E daí eles conseguem entrar nessa cidade, que é onde ocorre a terceira temporada, que é aquela cidadezinha que eles fecharam os dois lados da cidade, né, da rua, sei lá o que é aquilo. E eles vivem ali em comunidade. Só que o Brian ainda é Brian, ele não virou governador. O Philip tá vivo, tá todo mundo vivo ainda. E daí começa a chegar no final do livro. Então, se você não gosta de spoiler, para aqui, porque eu vou continuar. Óbvio. Porque eu não tenho problema nenhum com spoiler. Aí, né, nessa cidadezinha, o Philip tem uma hora em que ele leva a Penny pra dentro do apartamento e prende ela na lavanderia. E daí uma noite o Brian ou o Nick, não lembro quem, escuta uns barulhos estranhos, assim, vai ver o que tá acontecendo. Daí ele encontra o Philip na lavanderia com a Penny, com um balde, com pedaços de pessoas dentro do balde, dando pra Penny, alimentando a Penny. E daí, acho que é o Nick, se eu não me engano, daí ele fala alguma coisa e o Philip fala assim, mas eles já estavam mortos mesmo, eu não vejo problema nenhum. Passa um tempinho, o Nick chega pro Brian e fala assim, eu vi o Philip indo com uma moça pro meio do mato, ali na floresta, eu acho que ele vai matar ela pra alimentar a Penny. Só que nesse dia tá tendo corrida no autódromo, que é ali perto, né? Então os moradores daquele lugar foram todo mundo pra lá pra ver essa tal da corrida e tal. Então tem muito barulho, aproveitando esse barulho que daí ninguém escuta nada. Só que o Nick, ele tá achando que o Felipe tá possuído, como eu disse antes, tá, né, possuído pela sombra negra e tal. E daí ele pede perdão pra Deus pelo que ele vai fazer e não sei o que, e todas aquelas coisas. E daí o Brian fala, não, cara, calma, né, vamos pensar direito, o que a gente vai fazer, me mostra pra onde eles foram. Nick e o Brian vão atrás do Philip e realmente encontram o Philip com a menina na floresta. O Nick fala alguma coisa pro Philip, pedindo perdão a Deus pelo que ele vai fazer e tal. E daí o Philip vira as costas pra ele com a menina e continua andando. Só que o Nick dá um tiro na cabeça do Philip e acaba acertando a menina. Só que a menina morre na hora. O Philip, ele ainda fica meio que agonizando por um tempo, assim. Daí o Brian, com muita raiva, mas tipo, puto da cara, e ele dá um tiro no Nick. E daí o Nick morre, ele vai lá, abraça o irmão que tá agonizando, e eu te amo, e não sei o que, e blá 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 blá. Daí volta pro apartamento. O Brian tá sozinho, porque o irmão morreu, o amigo morreu. E daí ele senta na sala do apartamento, tem um aquário que tá cheio de limo e peixes mortos e tal. E ele fica exatas 36 horas sentado, sem fazer nada, sem comer, sem beber, sem fazer xixi. Ele fica 36 horas olhando para aquele aquário. Se você não gostar de spoiler, foda-se, não assista, tá? Porque eu vou contar o final. Aí dá um estalo nele, assim, e ele vai até a lavanderia, né? Ver a Penny. Ele olha pra Penny
e fala que vai arranjar comida pra ela, né? Tipo, doidou de vez, cara. O balde desce e só que na frente ele encontra tipo um monte de gente reunida e discutindo e tal. Só que na cidade tem um cara, o fodão, assim, o cara manda e desmanda, faz o que quer e fica extorquindo as pessoas e tal. E eles estão, o Brian tá encostado numa máquina dessas de salgadinho, que você enfia dinheiro lá, sai o salgadinho e tal, tá quebrado, e ele tá encostado e daí o cara lá na frente falando, parece um negão, tipo, saindo do lugar que eles estão. E o cara dá um tiro na cabeça do negão e o negão cai, tipo, nos pés do Brian. E, só que esse cara, ele tem dois capangas, né? Ele fala pra esses dois capangas irem pegar alguma coisa pra tirar o corpo do cara dali. E daí o Brian, pensando com ele, né? Eu fui medroso a vida inteira, dependi do meu irmão mais novo a vida inteira, e era pra eu proteger ele, não ele ficar me protegendo, e não sei o que, e não sei o que, blá blá blá. E ele vai até o cara e, tipo, descarrega a arma na cara do cara. Aí mata o cara e tal. Aí aparece o Martinez. Daí ele fala alguma coisa pro Brian, tipo, nossa, alguém precisava fazer isso, você é um cara de muita coragem, e blá blá blá, e quer, e que. E daí ele pergunta o nome do Brian, né? Ele fala assim, meu nome é Martinez, e o seu? Aí o Brian pensa, Philip Blake. Até acaba o livro. Que é muito legal. Quem assistiu a primeira temporada vê o governador como o Philip, né? E já na quarta temporada o governador se apresenta como o Brian. Aí no livro, tipo, tem o Brian e tem o Philip. Daí você não sabe quem que ele é. E daí fica algo assim, tipo, porra, quem que ele é, na verdade? Porque no começo do livro descreve o Philip como um cara bombado, motoqueiro, todo tatuado e tal. E daí você lembra que no seriado o governador não tinha tatuagem. Então, ele não é o Philip. Mas, tipo, ele também não é o Brian, porque o Brian é cagão demais pra ser, tipo, o perfil do governador, assim. E, cara, é muito foda. Puta. Agora eu tô começando a ler o segundo, que é A Caminho de Woodbury. Assim, eu, sinceramente, esse negócio de que fugir de zumbi, achar um lugar pra ficar, achar alimento, remédio e não sei o que, e ter um abrigo e poder, e ter que sair pra saquear, sei lá, supermercado, farmácia. Cara, isso já encheu o saco. O que a gente quer saber é por que, como aconteceu o apocalipse zumbi, se foi um vírus, se foi, sei lá, algum tipo de praga, e se eles vão achar a cura. E assim que eu terminar o caminho de Woodbury, eu volto, faço outro vídeo contando como é que é o livro, se tem alguma coisa a ver com a segunda temporada de The Walking Dead. Eu vou contando pra vocês como é que é o livro, fazendo meio que um comparativo, assim, entre livro e série. Beleza? Curtiu? Dê um joinha, se inscreva. Não vou falar só sobre livro, sobre série, vou falar sobre o que eu tô afim. Se eu não tiver afim, eu não falo, né? Vou sentar aqui, vou falar uma besteira ou outra. A filha não veio me visitar hoje, mas, né, às vezes ela sobe aqui e começa a dar miau, miau, miau. Enfim, beijos, até a próxima.